Olá, boa noite, sejam bem-vindos então à nossa aula. Já tratamos de outras questões aqui e agora adentramos no conteúdo novo, então por isso estamos iniciando a gravação neste horário, tá? Então sejam bem-vindos à nossa aula de processo civil 1. Nós hoje vamos tratar assim de um conteúdo bem importante, que são as questões das provas, tá? Quais são as provas? E quando a gente fala de provas, a gente não pensa apenas no final do processo, a gente pensa nas provas lá já desde o início do processo, quando a gente começa, aliás, quando a gente é contratado, né, para fazer aquele processo, tá? Então é neste momento que nós começamos a pensar as provas. E aliás, gente, as provas, como regra, elas definem o resultado do processo. Não adianta eu elaborar bem uma petição, cuidar bem do processo se eu não tenho prova. Qual é o resultado que eu vou ter, tá, gente? Então, nesse sentido, que as provas, elas são importantes, mas elas são importantes quando a gente começa a elaborar, tá? A pensar o processo, tá? Então, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, deixa eu só ver aqui. Ok? Tá? Vamos dar um F11 aqui, tá? Então, nós estamos falando, deixa eu só tentar ampliar aqui, porque me parece. Tá, ok. Deixa eu baixar aqui para tentar. Então, vamos ver se agora. Ok. Então, essa questão das provas, claro que tem uma parte específica aqui do Código de Processo, nós temos algumas situações que são tratadas também no Código Civil, tá, gente? Então, nós podemos fazer uso dos fundamentos que estão presentes lá no Código Civil, como aqui no Código de Processo, tá? Primeira situação, gente, tá? A gente busca os aspectos constitucionais do processo, tá? E aqui eu vou dizer para vocês, estão os fundamentos importantes em relação às provas, tá? Ninguém será privado, nós vamos encontrar isso lá no inciso 54, tá? Do artigo 5º, né, da Constituição, e por isso que nós partimos hoje aqui, né, da Constituição, olhando os fundamentos constitucionais, né, do aspecto probatório, do próprio processo, tá? Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens. Aqui, por que eu deixo em negrito dos seus bens? Porque a liberdade é um tema, né, uma temática do direito penal, né? Então, por isso que eu não dei destaque à questão da liberdade, até porque do âmbito civil, somente a prisão em função de dívida alimentar, tá, gente? Então, por isso que o nosso destaque aqui é dos bens. Então, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. É o aspecto importante. Então, primeiro, há todo um processo, e é por isso que nós estamos estudando aqui toda a questão processual do procedimento comum, né? Há também ritos especiais que, né, num determinado momento se estuda, mas o aspecto aqui é ninguém será privado sem o devido processo, tá? E quando a gente fala em processo, é a questão que a gente enxerga aqui no inciso 55, né, do artigo 5º, que é o próximo, né? Aos litigantes, tá? Em processo judicial ou administrativo, tá? São assegurados o quê, gente? O contraditório e a ampla defesa, tá? Daí nós vamos estar falando, contraditório e ampla defesa são requisitos do devido processo legal, tá? Com os meios e recursos a ela inerentes. O que isso quer dizer? Que a gente precisa pensar em toda a questão probatória. Aqui, né, a questão probatória ela é extremamente importante. Outra questão importante, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá, gente? Então, meios ilícitos não são aceitos,
não são aceitas provas, tá? Então, por isso, o cuidado de sempre a gente ter provas lícitas, né? E por isso que em muitos processos elas acabam sendo anulados, tá? Justamente porque a prova ilícita no meio do processo. Para provar a verdade dos fatos que fundamenta, né, o pedido ou a defesa, tá? As partes têm o direito de empregar todos os meios legais. Então, olhem aqui, ó, todos os meios legais, tá? Bem como os moralmente legítimos. Então, nós estamos falando do quê? Né? Do artigo 369, vamos só localizar aqui este artigo, 369, que é de onde nós estamos falando. 369, aqui do ponto das provas, né, que nós estamos discutindo, tá? Então, né, todos os meios e moralmente legítimos, ou seja, aquilo que a sociedade, o aspecto ético, moral da sociedade aceita, tá, gente? Então, por isso, da possibilidade do emprego de todas essas provas, tá? Vamos voltar para cá. Então, aqui. Situações que podem depender, né, do juízo, tá? Determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, né? De ofício a requerimento, tá? Se o juízo determina as provas necessárias, tá, gente? Tá? Ou o juízo intima para a apresentação de provas necessárias, tá? Então, a parte, ela precisa apresentar, quer dizer, não há como você se manifestar nos autos sem aquela prova, aquela situação, né? Se você está buscando algo, mas como é que você vai provar, né? Eu vou dar um exemplo. Se você busca um auxílio-doença, você precisa de uma prova. Qual é a prova? É o laudo, é o atestado, tá? São os documentos médicos que provam a doença, tá? O indeferimento às diligências inúteis ou meramente protelatórias, tá? Isso nós vamos encontrar no parágrafo único do 370, tá, gente? Que é uma situação que depende do juízo, o juízo que vai indeferir, porque às vezes o requerimento de determinadas diligências é apenas no sentido protelatório. Eu quero levar essa situação para lá adiante, tá? Depende do juízo também apreciar a prova constante nos autos, tá? Independente do sujeito que tiver promovido. O que isto significa, gente? Que eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer uma análise nos documentos e nas provas que eu vou juntar. Por quê, gente? Dependendo da prova que eu vou juntar, tá? Eu estou trabalhando contra o meu cliente, tá? Então, isso eu preciso avaliar. Não é o que o cliente me leva e diz, ó, aqui estão as provas. Eu preciso analisar. Teve uma situação que era o IBAMA estava né, num processo ali de cobrança de uma multa, de execução de uma multa que fixou para uma determinada pessoa. Só que esta pessoa ela vendeu um imóvel para o meu cliente, tá? E daí o IBAMA apontou, né, no processo, essa venda deste imóvel, tá? E que a ideia assim, de fraude, né? A execução, tá? Daí eu fui olhar os documentos que o meu cliente apresentou, tá? Documentação maravilhosa, mas lá quando ele assinou um contrato, né, tipo um arras com esta pessoa, né, um sinal que ele recebeu, o sinal esse era para que essa pessoa pagasse a dívida lá, e ela não pagou. E este imóvel foi financiado, ele fez um acordo com o IBAMA lá, só que o IBAMA não colocou nenhuma restrição, não requereu nenhuma restrição no imóvel. Essa pessoa se desfez do imóvel.
O meu cliente, embora ele tenha sido um pouco ingênuo lá num primeiro momento, mas ele tinha toda a documentação, tá? E eu disse para ele: esses documentos nós juntamos, este aqui não. Este contrato, por que nós não juntamos? Que era o conhecimento que você tinha do problema que o vendedor tinha, né, com o processo judicial. E, de fato, nós juntamos os documentos e o juízo não identificou fraude, né, naquela situação, até porque, como não era execução fiscal, tá, não havia, né, e não havia restrição no imóvel, meu cliente não tinha como saber, né, se havia processo ou não contra aquele, né, aquele vendedor, tá? E até porque foi financiado pela Caixa. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter, tá? Eu tenho uma outra situação de um cliente que ele está perdendo, né, um imóvel, uma sala comercial, praticamente 150 mil, né, o valor dessa sala comercial, inclusive em Gravataí, tá? Que não buscou todas as situações quando nos cuidados da compra, né, do imóvel, apesar que ele era o terceiro comprador daquele imóvel, tá? Admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Então, às vezes, meus amigos, tem provas que foram produzidas em outros processos que podem servir, né, para o processo em questão, né? E isso ajuda muito, tá, gente? Então, é aquilo que nós chamamos de provas emprestadas. Isso a gente depende da autorização do juízo, tá? E então, quando eu falei aqui de provas, apreciar todas as provas dos autos, independente de quem juntou, o cuidado que eu tenho de juntar documentos que possam servir para outra parte. Esse é o cuidado que eu estava apontando ali, que aponta o CPC 371. E a gente fala muito aqui do ônus da prova, tá? O autor tem um determinado ônus, né, daquilo que ele está alegando, e o réu também tem, tá? Então, da incumbência do ônus, tá? E este artigo 373, ele é muito utilizado nas sentenças, gente, tá? Por que ele é bastante utilizado nas sentenças? Porque, às vezes, autores, tá, não apresentam fatos constitutivos do seu direito. E, às vezes, o réu ele não apresenta, né, fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá? Então, nesse sentido, meus amigos, o ônus da prova, o juiz ele pode fazer o quê? Dizer, olha, para esta situação aqui, vou dar um exemplo. Dano moral é ônus do autor. Provar que houve ofensa ou provar que houve o dano moral, tá, gente? Então, nesse sentido, a gente tem algumas situações peculiares, tá? Que o juiz pode atribuir o ônus, tá? Mas, como regra, é o autor que prova o fato constitutivo do seu direito. E o réu é ele que deve apresentar as provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tá? Então, aquilo que eu falei, o juiz, dependendo do andamento do processo, lá no despacho saneador, ele pode dizer o seguinte: olha, para tal situação é o ônus do autor, para tal situação é o ônus do réu. E daí cada parte, lá na audiência de instrução, deve apresentar e apontar, né, as suas provas, tá? Mas há situações também que a lei determina e faz a inversão do ônus da prova, principalmente nas relações de consumo. Por exemplo, nas relações de consumo, como regra, tá? O ônus da prova é do fornecedor, né? Ou do fabricante, tá? Então, por isso o CDC ele passa o ônus, né, para o fornecedor ou o fabricante, né, o prestador de serviço, tá? Em algumas situações, tá? Devem ser consideradas aquelas
né, que o encargo pela parte é impossível ou excessivamente difícil. Por exemplo, eu não tenho acesso a um documento, tá? É somente a outra parte que tinha acesso ao documento, tá? Então, por isso que você precisa justificar e apontar que aquele documento ele está na posse da outra parte, tá? E quando você justifica, prova que aquele documento está, daí você transfere o ônus, o encargo para a outra parte. Então, quando se tratar de ônus de prova, a gente tem que ter muito cuidado. Se eu vou em juízo para buscar algo, eu já tenho que pensar como é que eu vou provar, como é que o meu cliente que está alegando todas essas situações, ele vai provar. Como isso a gente vai trabalhar, tá? Então, por isso que, da mesma forma, se eu estou fazendo a defesa do réu, tá? Ok. Como é que nós vamos mostrar que você já pagou, tá? Que você não tem nenhuma obrigação, ou que não foi você que cometeu o ato ilícito, tá? Então, essas situações, quando eu falo o ônus é do réu, tá? Que ele não cometeu o ato ilícito. Como é que nós vamos provar isso? Tá? Onde é que você estava no momento do ocorrido? Você se envolveu no acidente. Em que você estava na preferencial? Não, eu não estava na preferencial. Quem estava na preferencial era o autor. Então, a gente vai ter que aqui trabalhar situações. Que o autor, será que o autor não ultrapassou um sinal verde, tá? O semáforo? Será que o autor ele não estava em alta velocidade? Então, são algumas situações que você trabalha até no sentido de desincumbir, né, o autor, o réu, né, de toda a situação probatória. Aqui, as partes podem convencionar o ônus, tá? Tá, gente? Então, em algumas situações, mas é muito difícil, tá? Como é que eu vou convencionar, combinar com outro o que é cada um, tá? Então, isso em processo, dificilmente você consegue, né, digamos, trabalhar isso, tá? Porque a outra parte ela não vai querer aceitar, tá? Também as partes não podem convencionar quando se tratar de direito indisponível, tá? Ou tornar-se excessivamente difícil a uma parte, né, o exercício do seu direito, tá? Então, a convenção que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo, tá? Agora, o que é que não depende de prova, gente? Tá? Tem algumas coisas que não dependem de prova, tá? Vou dar um exemplo. O que é um fato notório, gente? O que é um fato notório? Professor, um fato notório é um fato que é de conhecimento público, todo Estado. Exato, isso aí, né? Já é de conhecimento, tá? Já é de conhecimento da sociedade, né? Quer dizer, todo mundo conhece aquela situação, todo mundo ficou sabendo daquele fato, tá? Então é um fato notório. E uma das situações, por que tu costuma pedir o depoimento pessoal, tá? Se é da parte autora, se você está defendendo, fazendo a defesa do réu, ou se você está fazendo a defesa, aliás, propondo o processo pela parte autora, o depoimento da pessoal da parte ré. Então, o que é o depoimento pessoal, gente? O depoimento pessoal é o depoimento da parte, tá? Então, olhem aqui, afirmado por uma parte, tá? E confessados pela parte contrária, tá? Então, se a parte contrária confessa uma determinada situação, e pode acontecer essa confissão naquilo que eu chamo no depoimento pessoal, tá, gente? Então, isso não tem mais o que discutir. Não há mais necessidade de prova, tá?
Agora, aqueles admitidos no processo como incontroversos, tá? Daí aqui eu tenho que definir com vocês o que são fatos incontroversos e fatos controversos. Incontroversos, por exemplo, eu avancei o sinal, tá? Já foi determinado, tá? Todas as provas que me dizem que fui eu que avancei o sinal, tá? Então, observe que essa discussão não existe mais de quem é a culpa do acidente, tá? Se eu que avancei o sinal, tá? E ficou comprovado isso, tá? Então, por isso que foi fulano que avançou o sinal. Está comprovado isso já, não há mais necessidade de provas, tá? Então, os admitidos como incontroversos, tá? Controversos são aquelas questões que ainda estão sendo discutidas, analisadas, tá? Não estão definidas ainda, tá? Então, aqui, gente, não dependem de prova, tá? Uma situação né, em cuja favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Por exemplo, um documento de um tabelião, tá? Normalmente tem presunção de veracidade, tá? Então, isso não há como a não ser que houve algum erro ou má fé na elaboração daquele documento, tá? Eu não tenho que discutir se aquele documento é verdadeiro ou não, tá? Então, não depende de prova ou de outra situação. É verdade em função da fé pública, né, do tabelião. Em algumas situações, o processo ele pode ser suspenso. Como assim suspenso? Quando a sentença tiver de ser proferida somente após a verificação de um determinado fato ou a produção, né, de certa prova requisitada a outro juízo. Vou dar um exemplo. Uma testemunha-chave precisa ser ouvida lá numa outra comarca. Ela não foi ouvida ainda, né? Aquilo que a gente chama de carta precatória, tá? Meus amigos, enquanto que ela não for ouvida e não vem a informação para cá, tá? O que a gente tem? A suspensão do processo, tá? Então, o processo suspenso, porque depende de uma prova. Essa prova, ela é muito importante, tá? E ela, além de ser muito importante, tá? Ela não chegou ainda, não foi produzida, tá? O juiz aplicará as regras de experiência comuns, né, subministradas pela observação que ordinariamente acontece, tá? É aquilo que eu chamo a experiência do dia a dia do juízo, ele pode utilizar, né? Regras de experiência técnica, tá? Claro, quando que há necessidade de exame pericial, não pode o juízo, né, emitir parecer sem esta análise mais técnica específica, tá? A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, tá, gente? Ele precisa provar e trazer para os autos a lei municipal, né, toda essa situação, tá? Ou que é de uma convenção de um determinado condomínio ou de um determinado clube, tá? Isso precisa ser provado pela parte. Então, é a parte que alega, precisa apresentar isso nos autos, tá? Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. É aquela situação da cooperação que também está lá nos artigos iniciais, né, do CPC, né, que é a questão da cooperação das partes, tá? Isso bem importante. Uma outra questão aqui, né, que você não vai produzir provas contra si mesmo, tá, gente? Então, a parte, né, ela, por mais que tenha responsabilidades que ela precisa comparecer, ela não vai produzir provas contra si mesmo, tá, gente? Então, são algumas das questões que a gente vê normalmente lá nos depoimentos, nas oitivas,
né, na CPI, mas isso é uma situação comum no dia a dia da advocacia, tá, gente? Da não produção de provas contra a própria pessoa, tá? Mas, preservando esse direito, a parte deve comparecer em juízo, respondendo quando questionada pelo juízo, tá? Claro que daí, então, você pensa, às vezes, determinadas estratégias, tá? Para a parte, né, o que ela pode responder e situações que ela é melhor que ela não responda, tá? Em determinadas situações. Colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial, quando necessário, tá? E praticar ato que lhe for determinado. Então, cada parte precisam cumprir, precisam, né, praticar atos que lhes são de responsabilidade, tá? E quando envolver terceiro, que está aqui, né, digamos, no artigo 380, tá? Informar ao juízo as informações, os fatos que tem conhecimento, tá, gente? Então, se este terceiro ele é intimado a se manifestar, ele vai se manifestar naquilo que ele tem conhecimento, tá? Ou se ele tem algum documento ou alguma coisa, ele vai exibir, vai mostrar o que ele tem, né, em seu poder, tá? Poderá o juiz, né, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, tá, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, né, para que as partes elas possam cumprir, né, ou o terceiro possa cumprir com a determinação judicial, né? Então, às vezes a questão da multa, né, a multa no âmbito civil é uma das situações que força a pessoa a cumprir com alguma determinação judicial. E é possível antecipação de prova, gente? É possível sim antecipação. Isso está previsto lá no artigo 381, né? Então, a produção antecipada da prova será admitida em que casos, em que situações haja fundado o receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos, né? Depois de algum ano, né, do andamento da ação. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição, né? Então, se há essa permissão, tá? Ou ela permite a solução do conflito, tá? Então, ela pode ser produzida de forma antecipada, tá? E o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, tá? Muito difícil, né? Você vai ter um conhecimento de uma situação e não vai ajuizar a ação, mas é uma das possibilidades, né, que permite a antecipação de prova. Muito bem. Então, aqui, na questão do artigo 382, né, na petição, o requerente vai apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará o quê? A precisão dos fatos sobre os quais a prova né, vai recair, tá? Nessas situações de antecipação da prova, o juiz ele faz o quê, gente? Ele pode determinar de ofício ou a requerimento, no caso da parte, a citação de interessados para a produção de prova ou o fato a ser provado. Vou dar um exemplo. Aconteceu um acidente, tá? E você se deixar o processo andar, você não vai conseguir produzir as provas, tá? As pessoas vão esquecer, você vai perder o contato delas. Então, né, isso é importante você conseguir, em determinado momento, antecipar essas provas, né? O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, né? Então, o juiz não vai se manifestar, as provas vão vir e, no devido momento, elas serão analisadas, né, no processo. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, né? Desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta, né, vai resultar assim de demora excessiva na sua produção e no próprio processo, tá, gente?
Então, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova. Então, apresentada a prova, não se admite recurso, né? Quando é que se admite recurso? Quando for indeferida totalmente a produção de prova né, que está sendo buscada. Tá? Então, gente, de um modo geral, essas são as situações que nós queríamos apontar aqui hoje sobre as questões de provas. Eu agora me coloco à disposição, né, se vocês têm dúvidas, algum questionamento, tá, gente? Para que a gente possa conversar e interagir. Algum questionamento em relação às provas e depois sobre as outras situações nós conversamos depois que eu fecho a gravação. Alguma dúvida, meus amigos? Tranquilo, professor. Então tá, gente. Se tá tudo certo, eu vou fechando aqui a gravação. Quero